Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado, nosso bate-papo hoje é sobre direito tributário, afinal de contas, aumento do ICMS no Paraná de novo, estamos na porta da reforma tributária entrar em vigor não, porque ela ainda vai ter um tempo de vacância, mas ela está prestes a ser aprovada em sua plenitude. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o direito tributário, o doutor Márcio nos acompanha hoje aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Obrigado, Juliette, e agradeço o convite. Bom, acredito que atuar na área de direito tributário num momento como esse é até complicado, porque existem muitas dúvidas que devem estar surgindo tanto pela reforma tributária quanto esse aumento do ICMS que foi votado aqui no estado do Paraná o segundo ano consecutivo. Deve ter bastante trabalho ali, né, no escritório, né? O celular não para de tocar de tantas dúvidas, né? E dentro do possível a gente está buscando atender as pessoas, participar das pautas, para levar um pouco mais de conhecimento o que isso vai implicar na nossa vida. Uhum. Bom, de imediato, antes mesmo da gente entrar nos nossos questionamentos propriamente ditos, doutor, a gente já consegue ter uma avaliação do impacto do aumento do ICMS em meio ponto percentual no estado do Paraná? Esse impacto, na verdade, não é de 0,5%. Vai passar de 6%. Porque tem uma cadeia? Sim. O ICMS é um tributo de recolhimento direto, mas junto com ele vem outros tributos acessórios, de modo que você acredita que o aumento é de 0,5%. E não é. Ele vai passar um pouco de 6%, e isso vai afetar toda a nossa economia do estado. É um problema, e o nosso primeiro questionamento, doutor, é justamente sobre isso, porque a questão é a seguinte, o Paraná está prestes a aumentar, já aprovou, né, vai entrar em vigor no ano 2024 esse aumento de ICMS, e aí o empresário gostaria de saber como é que ele faz para descobrir se é mais vantajoso para ele tirar a empresa dele do Paraná e levar para outro estado. Uma pergunta muito boa, e a resposta vai ser depende. Depende. Por quê? A gente precisa saber qual que é o enquadramento da empresa, a que regime que ela está sendo submetido, e esse aumento vai ter qual o impacto financeiro na empresa. A depender da situação, é viável sim você ir para outro estado que te oferece um enquadramento tributário melhor, ou você pode pensar uma outra alternativa, buscar isenções, buscar se enquadrar em regimes tributários especiais, ou até mesmo dividir a empresa em CNPJs por segmento. Isso acaba impactando um pouco menos a carga tributária e dá um fôlego mais para o empresário continuar a sua atividade. Por exemplo, o doutor podia citar alguns exemplos que eu posso mesclar CNPJs dentro de uma mesma empresa? A gente estava conversando antes da questão da cadeia do agronegócio. Né? A depender do produtor rural, ele, além de produzir, ele tem empresa de transporte, né? Dentro de um mesmo CNPJ, certo? O que é uma hipótese que pode acontecer nessa situação? De ter uma tributação em dobro. Então, para não ter essa tributação em dobro, se divide as atividades, se divide as empresas, o que é a produtora de grão, o que é a transportadora, e se enquadrando os dois regimes tributários, acaba equalizando um pouco mais, e no final você tem, de fato, uma economia tributária. Então, cada caso é um caso, e quem vai dizer qual que é a melhor resposta é o empresário, porque se ele decidir mudar de estado, é uma decisão dele. Se ele decidir equalizar a tributação, a carga tributária, em dividindo os CNPJs da atividade dele, ele que vai decidir. Mas isso após o quê? A procura de um suporte de uma equipe especializada, dando um parecer técnico para ele tomar a melhor decisão. Ótimo, porque isso já entra um pouco no nosso segundo questionamento, porque a pessoa questiona o seguinte: a reforma tributária está aí, ela está batendo na porta, e ela gostaria de saber como que ela faz para fazer um planejamento estratégico tributário empresarial, justamente para isso, para que ela não passe a pagar mais impostos, e para que ela possa, talvez, inclusive, ter uma redução da carga. É possível isso? Isso é possível, e uma questão que, além da reforma tributária, hoje está trazendo certa preocupação ao empresário, é a renúncia do pagamento da folha de pagamento
que o Lula, infelizmente, ele não deu a prorrogação. E ele já disse, né, inúmeras vezes, só vai abrir essa hipótese quando o Congresso sentar para conversar com os sindicatos. E isso não vai acontecer agora, porque a gente está passando por essa reforma, está no final do ano e o prejuízo do início do ano é alto, porque vem os impostos diretos, vem os IPVAs, vem IPTU, vem a questão do ICMS, que teve agora o aumento no estado do Paraná. Então, para acontecer propriamente dito o planejamento, a gente tem que conhecer o que está acontecendo dentro da empresa. Como que a gente pode ajudar? Não existe uma regra, não existe uma tabela para falar, eu vou aplicar isso porque isso vai se enquadrar. Não. O planejamento acontece mediante um estudo técnico. O empresário vai apresentar a demanda e o suporte especializado vai dizer, eu consigo fazer o planejamento mediante implementação de técnica A, ferramenta B, para a gente encontrar a redução da carga tributária. Aqui já vai entrar no nosso próximo questionamento, que a pessoa gostaria de saber se ela pode questionar legalmente dívidas tributárias. Ela já tem dívida, já foi contraída essa dívida tributária. Se tem mecanismos para ela contestar essas dívidas legalmente? Eu costumo dizer que quando você vai para o questionamento, é a briga, quando está o Estado do outro lado. O Golias, de novo, o Estado, você, Davi. Mas você, utilizando a ferramenta correta, você consegue vencer. Então, primeira coisa, entenda a origem da tua dívida, certo? Se a origem for uma origem ilegal, você pode questionar ela via administrativa, só que ele pode falar que não é ilegal e manter. Nessa situação, em se mantendo a decisão, você vai para a via judicial. Eu costumo dizer, você tem que saber que quando você entrar para a via judicial, você tem que ter um valor financeiro já guardado, já poupado, porque você vai gastar. A depender do Estado, é 1%, 2% para entrar com ação. Isso para questionar algo que você sabe que tem direito. Então, é melhor você buscar a via administrativa, que em regra você não vai pagar nada para contestar, e não surtindo efeito, você leva para o judicial. E a via administrativa, ela acaba também sendo mais rápida, certo? Você consegue sentar com o órgão público diretamente e levar sua demanda e suas razões, e quando você leva para o Poder Judiciário, quem vai decidir é um terceiro. Esse terceiro é um juiz e ele vai ser imparcial. Isso já entra um pouco também, eu acho, no nosso próximo questionamento, de uma pessoa que ainda não tem dívida, mas que gostaria de encontrar mecanismos e ela gostaria, inclusive, de saber se é possível legalmente pagar menos imposto dentro da área dela de atividade. Se existem mecanismos para se pagar menos impostos. Sim, existe mecanismo, até o próprio Código Tributário Nacional garante isso, mas você sempre tem que estar observando o que a lei diz, o que os atos administrativos falam. Para quê? Para você não cair naquela situação de acreditar que está fazendo a coisa certa quando não está. Então, o importante, antes que tudo, é levar sua demanda para uma equipe especializada, certo? Ela vai falar, a melhor situação para você reduzir é mudando a sua estrutura societária, ou mudando seu regime tributário, ou até mesmo utilizando seus créditos fiscais, que é muito comum na nossa atividade. Você está gerando crédito e nunca utilizar. Você só vai utilizar do crédito quando realmente precisar ou quando alguém dizer para ti, você tem direito a um crédito porque você prestou um serviço A ou forneceu um produto B e isso te garante um benefício de gerar um valor X e esse valor X você pode ter a restituição em moeda corrente ou compensar com uma dívida já existente, ou então deixa ali como caixa, certo? Para futuramente você utilizar quando for demandado pelo Estado. De modo geral, o empresário reconhece ou conhece esses créditos? Ou há muito desconhecimento ainda? Muitos desconhecem. Eu participei de uma situação de uma empresa de porte médio que ela foi notificada pelo governo por uma dívida que aparentemente estava correta. E quando foi se analisar as informações internas da empresa, procurar saber um pouco mais dela, a gente descobriu
que ela não tinha dívida com o governo, ela tinha crédito. E esse crédito era o suficiente para quitar aquela dívida e ainda sobrou ainda algo a mais. E esse caso era uma situação que a pessoa, ela se viu refém e falou, doutor, eu não sei. Chegou essa notificação e se eu pagar, eu vou ter que fechar a empresa. Eu vou ter que demitir todo mundo. Falei, peraí, vamos entender o porquê disso ter acontecido. Falei, realmente está certo, mas deixa eu entender por que você acha que tem que fechar a sua empresa. Você não trabalha em tal segmento? Sim. Você não presta tal serviço? Sim. Você não tem tudo documentado? Sim. Então, me traz esses documentos, me traz essa informação. Junto com a equipe, a gente vai analisar e, através dessa análise, descobriu que o jogo tinha invertido. Ele tinha 800 mil de crédito. E a dívida dele era muito menor, só que a gente está falando do empresário médio. Então, 800 mil fecha uma empresa. Sim. E fechando uma empresa, são pessoas que dependem daquela atividade, que vai para a rua, certo? São famílias que vai ficar sem renda, e é o empresário que não sabe o que vai fazer, vai se tornar refém de novo do governo, porque o empresário, se é algo que ele é corajoso. Ele não desiste, ele é empreendedor. O governo tenta sufocar o empresário, sempre cobrando mais. Mas o empresário, ele é inteligente. Ele busca alternativa, ele busca informações para sempre equalizar a carga tributária e impactar, sim, na sua atividade. Mas deixar de uma forma que ele consiga sempre trabalhar com o Estado e o Estado não tá com aquela corda no pescoço dele. E a gente poderia citar alguns exemplos de atividades que podem gerar esses créditos? Só para as pessoas que estão acompanhando a gente terem uma ideia? Hoje, né, eu até estou tentando buscar viabilizar isso, depende um pouco mais do interesse das partes, mas um segmento que tem muito isso e é pouco utilizado, transporte, área da saúde, tem muito, e até o setor supermercado. Eu participei de uma situação que o supermercado estava sendo tributado 4 vezes mais. E ela não sabia porque estava sendo tributado 4 vezes mais, porque tinha um conflito entre a atividade dela, do CNPJ, e aí o Estado estava tributando ela como ela não fosse um supermercado, como se ela fosse uma atacadista. E aí muda o enquadramento, muda o regime. Você sabendo que você tem um direito, você procura ele. Quando você não sabe, você fica refém do Estado. Então, as atividades essencialmente que a gente sabe que existe uma maior demanda, transporte, a área da saúde, supermercado, né, e a área de alimentação, tem essa questão um pouco mais sedimentado, porque já existe decisões administrativas, existem leis garantindo isso, então não tem aquela dificuldade de interpretar de uma forma equivocada, porque é algo que já está pacificado. Entendi. Nosso próximo questionamento o empresário gostaria de saber o seguinte: como que ele faz para descobrir qual que é o melhor enquadramento de regime tributário para a atividade dele? O que eu falo? Muitas vezes a gente só recebe o boleto e paga ele. Não sabe por que está pagando, mas sabe para quem está pagando. Quem vai me dizer se ele está enquadrado tributariamente falando da forma correta ou não é o empresário mediante as informações. Que muitas vezes a gente acredita que por ele estar recolhendo X valor, ele está enquadrado certo. E não. Você tem que analisar detalhe por detalhe, informação por informação, porque existe a regra, mas dentro da regra tem suas exceções. Então não é porque você tem sua receita anual de 1, de 2 milhões que você vai estar dentro de tal enquadramento tributário. Pode ser que você tenha direito a uma exceção e não saiba disso e acaba pagando mais. Entendi. Então, o melhor aconselhamento é realmente buscar uma equipe técnica que possa fazer esse tipo de avaliação, né? Certo. Nosso próximo questionamento, doutor, como que a pessoa pode utilizar de um acordo de não persecução penal em questão tributária, na área tributária? Isso é possível? Sim, isso é possível. Vamos explicar um pouquinho para o nosso internauta, para as pessoas que estão acompanhando a gente. O que é um acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal é uma matéria criminal. A gente está falando de questão tributária, mas o que tem a ver tributário com criminal? Soneguei sistematicamente. Isso. Você cometeu um crime que para o Estado é um crime tributário, certo? Esse crime tem uma pena.
O crime tributário de sonegação fiscal não passa de 4 anos. Não teve grave violência, mas teve dano ao erário público. O que esse acordo busca fazer? Trazer a segurança que você não vai ir para a cadeia, você não vai ser preso, tá, empresário, porém, você tem que ressarcir proporcionalmente o erário público. Mas existe uma exceção também. E uma exceção muito recente. Uma procuradora da República lá em Rondônia, ela entendeu que estava sendo processado o CNPJ por crime de evasão de divisas, sonegação fiscal, certo? E nesse processo foi também chamado o empresário, o porque sócio. a empresa não responde criminalmente, Sim, né? aí eles chamaram o sócio. E o sócio falou, não, quem cometeu o crime foi a empresa, certo? Eu, empresário, eu, pessoa física, não respondo. E aí ela tomou a decisão correta. Quem cometeu o crime foi a empresa. E nesse caso tinha mais uma particularidade. Essa mesma dívida estava sendo objeto de execução fiscal, certo? E quem estava sendo executado era o CNPJ, não era o sócio. Então, nesse caso em específico, foi feito o acordo para o empresário assumir-se que houve o fato, certo? Para não continuar o processo criminal, porém ele não teve que pagar nada ao erário público. Quem teve que pagar o erário foi o CNPJ. Então, do bolso do empresário não saiu R$1. Mas, em contrapartida, ele vai ter que movimentar o CNPJ, a empresa, para pagar aquela dívida. Certo? Mas lembrando também que não parte só da iniciativa do empresário uma NPP, né? NPP. Ele precisa necessariamente de um conjunto, inclusive probatório, para dizer que ele tem mecanismo. Tem uma série de requisitos, mas o maior interessado é o empresário. Na minha experiência, eu nunca vi o Ministério Público ofertar. Ofertar? É mesmo? Sim, nunca vi. Eu participei de um caso recente lá em Diamantino, no Mato Grosso, que olha só, às vezes a demanda é tão alta que a gente, como advogado, se a gente não é especializado em tal área, a gente não vê a solução. Eu fui procurado por uma equipe para fazer o acordo de não persecução penal em matéria tributária. Era uma questão que ele trouxe um produto e quando chegou no porto fiscal do Estado, a nota estava errada. E aí teve uma série de transtorno, mercadoria apreendida, foi autuado, foi multado e se passou um tempo. Passando-se tempo, chegou a ação criminal. E o Ministério Público na cola e no pescoço do empresário. Não, você cometeu um crime, você é um criminoso. E ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada até então. Quando eu cheguei com essa informação, me falaram, vamos fazer o acordo? Já está tudo alinhado para o acordo. Falei, peraí, está alinhado para o acordo, mas eu não tive acesso ao processo. Vocês conseguem me franquear o processo? Quando eles me franquearam o processo, eu vi que tinha sido prescrito já. Então, muitas vezes você pensa que fazendo um acordo você vai solucionar, mas existem outras situações que vai solucionar. Nesse caso, o que solucionou foi a prescrição. Já tinha passado o tempo. Se não tivesse passado o tempo, ele já tinha todos os requisitos e já tinha o alinhamento já com o Ministério Público para se acontecer o acordo. E era uma dívida até significativa, que ia impactar em torno de 50% na receita dele anual. Ele ia ter que equalizar ou demitindo o funcionário, ou diminuindo a produção dele, de alguma forma ele ia ter que encontrar uma solução. Então, o acordo de não persecução penal só pode ser utilizado quando é o caso de você cumprir os requisitos e for uma alternativa viável. Você tem que ir ver qual que tem a melhor condição. O acordo de não persecução penal ou você deixar o processo correr e lá na frente for reconhecida uma prescrição e você não paga nada. Tá? Então, cada caso vai responder qual que é a melhor solução. Perfeito. Nosso último questionamento, doutora, a pessoa gostaria de saber o seguinte. Ela disse que ela teve uma empresa durante a pandemia, que essa empresa entrou numa situação financeira muito difícil, ela ficou devendo tributos, e ela gostaria de saber como é que ela faz, que mecanismo que ela utiliza para fazer uma negociação, o que ela deve fazer com as dívidas tributárias dela. Você, na via administrativa e judicial, você pode procurar a negociação. Hoje, você pode fazer uma transação em matéria tributária direto com o governo federal. Já existe lei falando isso. Existe um procedimento. Você precisa
de um advogado, uma equipe técnica para levantar essa documentação e fundamento e fazer esse protocolo e acompanhamento, certo? Você pode utilizar a transação também dentro do Estado, porque o Estado te confere também isso, e também tem uma outra alternativa, que é a mediação em matéria tributária. Um dos primeiros prefeituras que implementaram isso foi a Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ela criou uma lei em específica falando que é possível fazer mediação em matéria tributária. E agora, recentemente, teve uma consulta da Prefeitura de Curitiba perguntando para o tribunal se ela poderia criar uma lei tratando de matéria tributária e utilizando a mediação. O que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná disse? Falou, você pode, desde que haja o projeto do Poder Executivo, porque a iniciativa tem que partir do Executivo, tem que partir do prefeito, porque ele que tem a competência originária, passando pela Câmara e sendo aprovado, você, Prefeitura, pode utilizar. Então, hoje, a mediação também é um método a ser utilizado, a transação pode ser utilizada, você vai saber qual é a melhor ferramenta mediante a situação, a sua demanda e após a consulta de uma equipe especializada, te passando um parecer, te indicando os caminhos e você, empresário, tomar a sua decisão. A via mais adequada no primeiro momento, então, é a administrativa. Primeiro administrativa, eu acredito que a judicial. O Brasil é um dos países que tem mais processos em tramitação, tem um quantitativo ínfimo de juízes, humanamente não é possível o Poder Judiciário decidir as demandas cotidianas e quem dirá questão tão importante como as questões afetam ao direito tributário. E a mediação veio para ficar em todas as áreas também. Veio para ficar, é uma realidade. Eu participo como mediador especialista em uma Câmara em São Paulo. E nessa Câmara a gente trata de diversos assuntos. E a procura pela mediação tributária é real, é atual, e os empresários têm utilizado isso porque você, no final, vai pagar menos do que se entrar direto na via judicial, é mais célere, certo? Evita aquele longo processo. Sim, aquele processo que é interminável, certo? E no final das contas, o governo tem interesse em receber. E a mediação, você tem que franquear as duas partes, saber qual que é os direitos que está em jogo, qual que é os interesses envolvidos e conciliar aquilo de uma forma que ambos saiam satisfeitos. Então, o governo, sabendo que vai entrar um valor, mediante a utilização da mediação, ele vai utilizar a mediação. Ele não vai entrar com o processo, porque ele vai ter que ter funcionário para fazer o protocolo, para acompanhar o processo, despachar com o juiz, vai ter que ter ferramenta tecnológica para fazer todo o monitoramento, e isso é um custo elevado. Na mediação, esse custo é muito reduzido e o tempo efetivamente gasto é quase insignificante. Então, coisa que se levasse para a justiça demoraria 7, 8 anos, você pode resolver em 1 mês, 2 meses numa mediação, utilizando o quê? As técnicas e ferramentas corretas da mediação e tendo suporte e acompanhamento por alguém já conhecedor da área e que saiba praticar. Se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de mais esclarecimentos, pode entrar em contato. Qual que é a rede social que a pessoa pode entrar em contato com o doutor? Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, tá, do escritório, que é a página nossa oficial para acompanhar as publicações e as informações a respeito do nosso trabalho. O Instagram é @advocacia JR Advogados. Esse é nosso Instagram oficial. Perfeito. E tem algum e-mail também? Pode entrar em contato ou é mais célere aí mesmo pelo Instagram? O Instagram a gente também responde, tem o e-mail que a gente pode utilizar, e nesse caso o e-mail é marciojuniornunesdasilva@gmail.com. Márcio Júnior Nunes da Silva @gmail.com. Tanto no canal quanto no outro a gente procura responder sempre, e a gente traz sempre a comodidade do atendimento personalizado, e ali você sempre tem uma resposta. Muitas vezes eu sou questionado como advogado, o advogado só responde em horário comercial. E não.
A gente que trabalha na área tributária e em outras demandas também, a gente sabe que acontecem situações imprevistas, que o empresário, a pessoa física, precisa ser atendido naquele momento. E a gente sempre deixa o canal disponível 24 horas praticamente, para, havendo uma dúvida, havendo um questionamento, a gente responder para a pessoa não sair sem resposta e não ter o atendimento. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer imensamente ter aceito o nosso convite, nosso bate-papo, e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, já antecipando, Feliz Natal para todo mundo. Exatamente, daqui 2 dias é Natal. Sim, Feliz Ano Novo, muita saúde e que a gente consiga trabalhar para alcançar nossos objetivos e fé que tudo vai dar certo. Corra atrás do seu direito, procure informação, que a gente não pode continuar nessa armadilha. Se você tem um direito, procure um profissional. Se você tem uma dúvida, procure sanar ela. Então, não fique com a pulga atrás da orelha. Não espere a água chegar no pescoço ou puxarem a tua corda. Tome uma decisão e comece, primeiro, mudando a sua vida e se interessando por esses assuntos que estão acontecendo na política. Se interesse um pouco mais pelo dia a dia, procure saber o que está acontecendo no Estado para não ser pego de surpresa, como a gente, infelizmente, teve aqui no Estado do Paraná. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Viu? Obrigado, agradeço. E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.